Imagine um homem simples, mas com uma fé tão forte que nem reis ousavam ignorá-lo. Esse homem era Elias, o profeta de Deus. Em um tempo de idolatria e corrupção em Israel, ele surgiu como a voz que ninguém queria ouvir, mas que todos precisavam. O rei Acabe e sua esposa Jezabel lideravam o povo para longe do Deus verdadeiro, adorando Baal. Elias foi chamado para confrontar essa escuridão. Ele sabia que a missão não seria fácil, enfrentar reis, falsos profetas e até a morte. Mas sua confiança não estava nas circunstâncias, e sim no Deus que o enviou. Esta é a jornada de coragem, milagres e provas que mudariam a história de Israel para sempre. Elias se apresentou diante do rei Acabe sem medo. Olhou nos olhos do governante mais poderoso de Israel e declarou: Assim diz o Senhor, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto segundo a minha palavra. A ousadia dessa profecia caiu como um trovão no palácio. Sem chuva, o reino enfrentaria seca, fome e desespero. Elias não apenas falou em nome de Deus, ele desafiou diretamente Baal, o suposto deus da chuva. Acabe ficou furioso, mas Elias partiu dali confiando que o Senhor cuidaria dele. Deus o enviou para o riacho de Querite, onde corvos traziam pão e carne, e a água o sustentava. Milagre após milagre, Elias via que Deus nunca o abandonaria. Quando o riacho secou, Deus enviou Elias para Sarepta. Lá encontrou uma viúva pobre que mal tinha farinha e azeite para uma última refeição. Mesmo assim, Elias pediu que ela lhe preparasse pão primeiro, prometendo que Deus não deixaria faltar alimento. A mulher confiou e o milagre aconteceu. O pote de farinha e a botija de azeite nunca se esvaziaram. Dias depois, o filho da viúva morreu. O desespero tomou conta da casa, mas Elias orou intensamente. Deus ouviu e trouxe o menino de volta à vida. Esse ato não só salvou a criança, mas fortaleceu a fé daquela família. Mas o que aconteceria a seguir colocaria Elias diante do maior desafio da sua vida. O confronto no Monte Carmelo. 3 anos se passaram sem chuva. O povo estava desesperado. Deus ordenou que Elias voltasse para enfrentar Acabe. Quando o rei o viu, acusou: Você é quem traz desgraça sobre Israel? Elias respondeu firme: Não eu, mas você e sua família, por abandonarem o Senhor e seguirem a Baal. Então Elias propôs um desafio: reunir no Monte Carmelo todo o povo e os 450 profetas de Baal. Ali fariam um sacrifício, mas não colocariam fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. O clima era tenso, cada olhar preso no profeta. O que estava prestes a acontecer mostraria diante de todos quem era o único Deus vivo. Representando as tribos de Israel, colocou a lenha, o sacrifício e pediu algo inusitado: que derramassem tanta água sobre o altar que enchesse até o fosso ao redor. Então orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. De repente, o céu se abriu e fogo caiu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. O povo caiu com o rosto em terra, clamando: O Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram derrotados. Mas a história de Elias estava longe de terminar. O que viria depois mudaria seu coração para sempre. A promessa cumprida e o novo desafio. Após o milagre, Elias disse a Acabe: Coma e beba,
pois já ouço o som de abundante chuva. Enquanto o rei ia, Elias subiu ao cume do Carmelo para orar. Enviou seu servo 7 vezes para olhar o mar. Na 7ª, o servo viu uma nuvem pequena como a mão de um homem. Elias sabia, era o sinal. O céu se encheu de nuvens e uma tempestade caiu sobre Israel. Deus havia restaurado a terra. Elias correu diante da carruagem de Acabe até Jezreel, movido pela mão do Senhor. Mas nem a vitória mais gloriosa o prepararia para o que Jezabel faria a seguir. Quando Jezabel soube da morte dos profetas de Baal, jurou matar Elias. O profeta, que havia enfrentado reis e multidões, agora fugiu com medo. Primeiro veio um vento forte, que despedaçava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Em seguida, fogo, mas Deus não estava no fogo. Por fim, veio um sussurro suave. Elias cobriu o rosto com um manto, reconhecendo a presença do Senhor. Deus o encorajou e lhe deu novas missões. Mas essa não seria a última vez que Elias veria milagres que desafiavam toda a lógica humana. O chamado, a profecia e a jornada final. Entre as missões de Elias estava ungir seu sucessor. Ele encontrou Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. Aproximou-se, lançou seu manto sobre ele, e Eliseu entendeu. Era o chamado de Deus. Deixou tudo para seguir Elias, servindo-o fielmente. O profeta agora tinha um companheiro, alguém para aprender e continuar sua obra. Mesmo com um discípulo ao seu lado, Elias ainda enfrentaria reis perversos e ameaças. E em um desses confrontos, Deus mostraria que ainda havia muito mais poder a ser revelado. O rei Acabe tomou a vinha de Nabote injustamente, após sua esposa Jezabel mandar matar o homem. Deus enviou Elias para confrontá-lo. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. A profecia chocou o rei, que se humilhou por um tempo, mas o mal continuaria em sua casa. Elias sabia que a batalha contra a idolatria estava longe de acabar. Mas um novo ato de poder estava prestes a provar, mais uma vez, que o Deus de Elias dominava até sobre os exércitos inimigos. O rei Acasias, filho de Acabe, enviou um capitão e 50 soldados para prender Elias. O profeta disse: "Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês." E o fogo caiu, destruindo todos. Outro capitão veio, e o mesmo aconteceu. O terceiro, porém, veio com humildade, pedindo por suas vidas. Então Deus ordenou que Elias fosse com ele. Essa demonstração de poder espalhou ainda mais a fama do profeta. Mas o momento mais grandioso de sua vida ainda estava por vir, e ele não seria como a morte de um homem comum. Elias e Eliseu viajaram juntos. A cada cidade, Elias dizia para o discípulo ficar, mas Eliseu insistia em acompanhá-lo. Chegaram ao rio Jordão e Elias golpeou as águas com seu manto, abrindo caminho em terra seca. Caminharam juntos, e Elias perguntou o que Eliseu queria antes de ele partir. O jovem pediu por uma porção dobrada de seu espírito. Elias disse que seria difícil, mas possível, se Eliseu o visse ser levado.
E o que aconteceu logo depois foi algo tão sobrenatural que marcou para sempre a história bíblica. O arrebatamento e o legado. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, separando os dois. Elias foi levado ao céu num redemoinho, sem passar pela morte. Eliseu viu e clamou: meu pai, carro e cavaleiros de Israel. O manto de Elias caiu, e Eliseu o pegou, assumindo o chamado. O homem que havia enfrentado reis, milagres, fome e fogo, agora estava com Deus para sempre. Sua história se tornou inspiração para gerações. Mas a pergunta que fica é: será que teríamos a mesma coragem que Elias teve diante de tanta oposição? Após o arrebatamento, Eliseu assumiu o papel de profeta, realizando milagres que lembravam os de seu mestre. Multiplicava óleo, curava doentes e até ressuscitava mortos. Cada ato de Eliseu era um eco do poder de Deus que havia se manifestado através de Elias. A coragem, a fé e a obediência do profeta tornaram-se um legado vivo, mostrando que Deus escolhe instrumentos humanos para realizar feitos sobrenaturais. A história de Elias nos lembra que, mesmo em tempos de opressão, medo e incerteza, a presença de Deus nunca falha, e aqueles que confiam nele podem ser usados para transformar a história.